E começa agora, para todo o Brasil e para todo mundo, mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é o documento na escrita da história. E o objetivo da nossa aula é problematizar a questão dos usos do documento na escrita da história a partir das interpretações historiográficas presentes no campo acadêmico desde o século XIX. Vamos lá? Para o historiador francês Jacques Le Goff, o documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado. É um produto da sociedade que o fabricou, segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo ao historiador, usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. E mais, o documento é o resultado de uma montagem consciente ou inconsciente da história, da época, da sociedade que o produziram, mas também das épocas sucessivas, durante as quais continuou a viver, talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. Durante o século XIX, o campo do conhecimento histórico passou por uma sistematização, reconhecendo a importância do documento na escrita da história. Esta organização e formulação da historiografia foram responsáveis por uma produção científica comprometida com o Estado, com a formação de um passado glorioso, entre aspas, da nação e com a criação de vultos nacionais. Sobre forte influência do positivismo, o documento escrito foi visto como recurso imprescindível para o trabalho do historiador, se convertendo no fundamento do próprio fato histórico, prova cabal de uma verdade, entre aspas, a se contar. Uma verdade a se contar. Assim, a historiografia do século XIX, fundamentada na metodologia positivista, buscava extrair do documento a informação nele contida, sem produzir uma análise crítica daquele prestígio do passado. Neste sentido, a valorização do fato se sobressaía sobre a perspectiva do processo histórico, princípio de vislumbrar permanências e continuidades em cada período da história. Não importava perceber a versão ou as versões do ocorrido. A preocupação desses historiadores se pautava na busca por uma escrita da história descritiva, narrativa, que privilegiasse as personalidades históricas em evidência no cenário nacional e que apresentasse o fato a partir de uma abordagem política. Em um momento histórico de profunda desigualdade social, acentuada pela escravidão e pelos interesses políticos da elite agrária, inúmeros trabalhos passaram a surgir ainda no século XIX, buscando apresentar uma história brasileira que atendesse aos interesses da perspectiva científica positivista e que também atendesse à versão do fato, a partir dos propósitos dessa elite do Estado. Assim, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, se tornou um expoente da influência positivista na historiografia no país e reuniu intelectuais que se interessavam pela história brasileira e queriam contá-la sobre a guarda dessa corrente filosófica. Para o Império, uma nação soberana se fazia com uma história que valorizasse os símbolos dessa trajetória. Com isso, o IHGB contribuiu com uma historiografia comprometida com o Estado e com a projeção de heróis, entre aspas, né? Sempre quando eu faço assim, ó, é entre aspas, tá? Nacionais que servissem como referências aos cidadãos. Não se desprezava a participação portuguesa na Constituição da Nação, mas era preciso contar uma história peculiarmente brasileira, mesmo que seus dirigentes fossem descendentes diretos do trono português. Neste sentido, Dom Pedro II foi grande entusiasta dos encontros dos intelectuais do IHGB que se propuseram nessa aliança com o Estado.
a relação documento escrito e história pareceu tão intensa entre os estudiosos positivistas que, para Fustel de Coulanges, intelectual francês do 800, a posição do historiador deveria ser neutra perante o documento. Para ele, a única habilidade do historiador consistia em tirar dos documentos tudo que eles contêm e em não lhes acrescentar nada do que eles não contêm. Assim, não cabia a este profissional a produção da criticidade de interrogar as informações contidas no documento, já que sua confiabilidade deveria ser autenticada por sua origem, ou seja, a história da nação era possível por meio dos vestígios escritos, ou seja, a história da nação era possível por meio dos vestígios escritos, deixados por seus próprios condutores. Neste caso, o acervo documental gerado pelo Estado, documentos oficiais, ganhou valor imensurável na produção do conhecimento histórico. Era possível uma história oficial, desde que essas informações tivessem suas origens ligadas aos gabinetes administrativos e políticos brasileiros. Temos aqui, então, uma concepção factual do passado histórico e uma perspectiva limitada de como essa história pode ser escrita a partir dos documentos textuais. Com a guinada historiográfica, a partir do movimento da Escola dos Annales, em 1929, que eu já falei no meu canal sobre a Escola dos Annales, na França, o anseio pela busca de uma verdade histórica parecia se desvincular das falas dos historiadores. Marc Bloch e Lucien Febvre, os fundadores do movimento francês, Marc Bloch e Lucien Febvre, eles foram fundadores do movimento francês, criticavam a metodologia positivista na escrita da história. Em prol de uma história problema, os historiadores dos Annales rejeitaram a história narrativa factual, que segundo eles estava perdida no seu próprio passado e não correspondia às demandas do presente. O movimento da nova história também reconhecia a importância da interdisciplinaridade na pesquisa histórica, a partir das contribuições trazidas pela antropologia, economia e sociologia, dentre outras. Mas o que vale neste momento para a nossa aula é entender como a Escola dos Annales pensou a utilização do documento para a escrita da história. Para aqueles historiadores, o conceito do documento deveria ser ampliado. Não se poderia mais conceber apenas as fontes oficiais produzidas pelos estados para se pensar o passado histórico. Novas tipologias documentais deveriam fazer parte dessas pesquisas. Além disso, o trato com o documento precisava ser revisado, já que ele era produto das ações humanas, fruto das relações sociais travadas entre os sujeitos da história em determinado espaço e tempo. Isso obrigava o historiador a buscar as intencionalidades que o documento carregava desde sua concepção. Era preciso interrogá-lo e colocar à prova suas informações. Assim, o historiador contribuía com sua perspectiva sobre este passado e não tinha um papel passivo na escrita desta história. Para além do documento escrito, a ideia de documento histórico englobaria também as fontes imagéticas, como as iconográficas, fotográficas e outras. Qualquer objeto material seria considerado um vestígio a ser analisado. Esta perspectiva da Escola dos Annales sobre os documentos influenciaria grande parte da historiografia mundial e a sistematização da ciência histórica seria expressa na formação de associações
de historiadores e da profissionalização da carreira do historiador, que ganharia cada vez mais espaço no mundo acadêmico. Ao menos isso se deu em algumas partes do mundo. Ao voltarmos no começo desta aula, percebemos que as palavras de Legoff nos levam a compreender as reviravoltas que a historiografia passou a sofrer a partir da década de 1930 e como a relação historiador-fonte passou por ressignificações estruturais significativas para o entendimento que temos sobre a escrita da história hoje. Na próxima aula, vamos refletir sobre como o movimento dos annales influenciou no ensino da disciplina na escola e como o uso de documentos escritos foi encarado pelos professores. Saiba mais. Perspectiva científica positivista. O positivismo pode ser entendido como uma corrente filosófica que teve como grande expoente Auguste Comte, 1798 a 1857, influenciando todas as áreas do conhecimento e tendo como marco o lançamento do livro Curso de Filosofia Positiva, 1842, na França. A proposta de Comte era discutir a ideia de progresso, consequência das transformações sofridas a partir da Revolução Industrial e também defendida pelos intelectuais do Iluminismo. Para Augusto Comte, a sociedade ocidental precisava evoluir para uma era positiva, cuja valorização da ciência romperia com as crendices que marcaram a sociedade até então. Assim, a busca por métodos de pesquisa e a comprovação das hipóteses fariam parte da constituição de muitas teorias científicas naquele momento. No caso do campo historiográfico, o positivismo serviu de grande aporte para a ciência histórica. E a escola dos annales, apesar da denominação escola, as iniciativas dos annales podem ser entendidas como um movimento intelectual surgido na França em fins da década de 1920, com forte contestação e crítica à historiografia produzida a partir do viés político, recheada de interesses sociais e empobrecida de uma análise crítica do passado histórico. Marc Bloch e Lucien Febvre foram dois grandes expoentes dessa guinada historiográfica, chamada por... Pessoal, se eu falei o nome dele errado, vocês me corrijam, tá? Mas eu vou falar aqui. Continuando, dessa guinada historiográfica chamada Peter Burke, como a Revolução Francesa da Historiografia. Vale a pena conferir. Leia o artigo de José Barros sobre o positivismo e a escola dos annales, publicado na revista Territórios e Fronteiras, da Universidade Federal do Mato Grosso. Está disponível lá no www.ppgis.com/território fronteiras /index.php tá, pessoal? Então esse é o site. Chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou da nossa aula, aprendeu com a aula de hoje, já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.